Você já parou para pensar que talvez a vida que você está vivendo hoje não seja a vida que você realmente nasceu para viver? Talvez não seja falta de capacidade. Talvez seja apenas falta de despertar. Hoje você vai ouvir algo diferente. Não é só um vídeo motivacional. É um chamado, um lembrete profundo de que existe algo dentro de você que ainda não foi totalmente acordado. E enquanto você assiste, algo pode começar a mudar por dentro, silenciosamente, mas de forma irreversível. Mas antes de começar, já faz isso aqui comigo. Se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e o que você mais quer mudar na sua vida, porque talvez esse simples gesto já seja o primeiro passo de uma nova versão sua. Agora respira fundo e presta atenção, porque o que você vai ouvir a partir de agora não é só informação, é reflexão, é confronto interno, é verdade. E talvez, só talvez, hoje seja o dia em que você para de apenas existir e começa a viver de verdade. Eu sempre observei um padrão silencioso na vida dos homens e mulheres que fracassam antes mesmo de tentar. Napoleon Hill dizia, em sua essência mais profunda, que a realidade de um ser humano não nasce do acaso, mas da repetição invisível dos pensamentos que ele permite habitar sua mente. E se isso for verdade, então nada na sua vida atual é surpresa. Você já parou para pensar que a sua vida hoje é apenas o reflexo exato do que você aceitou acreditar até este momento? Não do que você deseja. Não do que você sonha, mas do que você permitiu se tornar verdade dentro de você. E então surge a pergunta que separa os despertos dos adormecidos. Você está vivendo por escolha consciente ou apenas seguindo uma programação mental herdada do medo, da dúvida e da repetição? A maioria das pessoas não vive de fato. Elas apenas repetem padrões antigos, como um eco interminável do passado. Pensam o que aprenderam a pensar, sentem o que foram ensinadas a sentir e aceitam uma vida limitada, sem jamais questionar a origem dessa limitação. Mas há um ponto na existência de todo ser humano em que algo começa a incomodar profundamente. Um silêncio interno, uma inquietação inexplicável. Uma voz que pergunta: existe algo maior para mim? Esse é o início do despertar. Napoleon Hill chamaria isso de o primeiro sinal da mente em transição, quando o indivíduo começa a perceber que não é vítima do destino, mas autor de sua própria construção mental. E eu te digo com clareza absoluta: hoje pode ser o dia em que tudo muda. Não porque o mundo mudou, mas porque você decidiu enxergar diferente. A mente adormecida acredita que o exterior controla o interior. A mente desperta entende que o interior cria o exterior. E nesse exato instante você está diante de uma escolha invisível, porém decisiva. Continuar repetindo os mesmos pensamentos, ou começar a construir uma nova consciência. Pare por um segundo e responda com sinceridade. Quantas das suas crenças você realmente escolheu? E quantas simplesmente aceitou sem questionar? A transformação não começa no mundo. Começa no instante em que você rompe com o automático dentro de si. E por isso eu deixo registrado este princípio. Eu desperto minha mente para um novo nível de consciência. Mas não basta repetir palavras. É necessário sentir o peso da decisão por trás delas. Porque uma mente desperta não espera permissão. Ela rompe, ela questiona, ela reconstrói. E agora que esse primeiro véu foi levantado, a jornada real começa. Depois do despertar inicial, existe um momento perigoso que quase ninguém percebe. É o momento em que o homem ou a mulher começa a enxergar, mas ainda não tem força para mudar. Napoleon Hill ensinava que toda grande transformação passa por uma fase silenciosa de confronto interno, quando a verdade começa a bater de frente com as antigas crenças que sustentaram a vida até aqui.
E é exatamente aí que muitos desistem. Porque perceber que você pode mudar é diferente de aceitar mudar. A mente, quando ainda não foi treinada, cria correntes invisíveis. Correntes feitas de frases repetidas na infância, de limitações impostas por experiências antigas, de medos que foram aceitos como verdades. E essas correntes não aparecem no corpo. Elas aparecem nas decisões que você não toma. Você já se perguntou quantas oportunidades perdeu, não por falta de capacidade, mas por excesso de dúvida? E aqui surge uma verdade desconfortável. Você não está lutando contra o mundo. Você está lutando contra aquilo que acredita sobre o mundo. Hill dizia que o pensamento é uma semente, mas poucos entendem que nem toda semente foi escolhida conscientemente. Algumas foram plantadas por outras pessoas dentro de você. E então, eu te pergunto novamente, com mais profundidade: quantas ideias que você defende hoje não são realmente suas? Quantos "eu não consigo" foram aprendidos e repetidos até virarem identidade? A maioria das pessoas acredita que pensa livremente, mas vive dentro de um sistema de crenças que nunca questionou. E isso é a maior prisão da humanidade, uma prisão sem grades visíveis. Você pode andar, falar, trabalhar, sonhar, mas ainda assim estar preso dentro de limites mentais invisíveis. E é por isso que Napoleon Hill insistia tanto na necessidade de autoanálise, porque ninguém pode construir riqueza externa enquanto estiver vivendo pobreza interna. A mudança começa quando você tem coragem de encarar suas próprias sombras. E aqui está a pergunta que separa os que despertam dos que continuam dormindo. Você está disposto a questionar tudo o que acreditou até hoje? Porque no momento em que você questiona, você começa a quebrar correntes. E quebrar correntes internas dói. Dói porque você vai perceber que parte das suas limitações foram aceitas, não impostas. Mas há um poder escondido nesse reconhecimento. Se você aceitou, você também pode rejeitar. Se você aprendeu, você também pode desaprender. Se você construiu crenças, você também pode reconstruí-las. E esse é o ponto onde o homem comum desiste e o homem consciente começa a renascer. Hill dizia que o pensamento controlado é a chave de toda riqueza e realização. Mas pensamento controlado não é apenas pensar positivo. É vigiar o que entra, é questionar o que ficou, é substituir o que limita, e isso exige disciplina mental. Agora observe com atenção. Toda vez que você diz, "isso não é para mim", você está reforçando uma prisão invisível. Toda vez que você aceita o medo como verdade, você alimenta a sombra que te impede de avançar. Mas toda vez que você questiona uma crença, você enfraquece uma cadeia e então surge a verdadeira virada interna. Você começa a perceber que não é pequeno, apenas foi condicionado a se ver pequeno. E essa percepção muda tudo. Porque ninguém pode permanecer o mesmo depois de enxergar isso com clareza. Agora mais uma afirmação para gravar no seu interior. Afirmação: eu rompo as crenças que limitam o meu verdadeiro potencial. Mas lembre-se, não é sobre repetir palavras. É sobre começar a agir como alguém que já não aceita mais ser limitado por ideias antigas. E agora que você começou a ver as sombras, o próximo capítulo vai te mostrar como transformar essa consciência em direção real. Depois que o homem começa a enxergar suas próprias correntes invisíveis, ele entra em um território perigoso e sagrado ao mesmo tempo. Perigoso porque agora ele não pode mais fingir que não sabe. Sagrado porque, pela primeira vez, ele tem a chance real de mudar sua direção. Napoleon Hill dizia que toda mudança verdadeira começa com uma ideia dominante, uma ideia tão forte que começa a substituir todas as outras. Mas existe um detalhe que poucos entendem: a mente não muda de uma vez. Ela luta contra a mudança antes de aceitá-la.
E é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas desiste de si mesma. Porque quando você começa a se transformar, tudo dentro de você começa a resistir. Os velhos pensamentos voltam, as antigas dúvidas gritam, as crenças antigas tentam recuperar o controle. E então surge uma guerra invisível, uma guerra que não acontece no mundo externo, mas dentro do seu próprio pensamento. Você começa a perceber algo estranho. Quanto mais você tenta mudar, mais sua mente tenta te puxar de volta ao que você sempre foi. E isso não é sinal de fraqueza, é sinal de transição. Hill chamaria isso de o teste da persistência mental, porque não é difícil mudar por um dia. O difícil é sustentar a mudança até que ela se torne identidade. E aqui está uma verdade que poucos suportam ouvir. Você não fracassa quando tenta mudar. Você fracassa quando desiste no meio da transformação. E o meio da transformação é sempre o momento mais silencioso e mais perigoso. É quando ninguém está te aplaudindo, quando ninguém está te observando, quando você ainda não vê resultados, mas é exatamente aí que o novo você está sendo construído. E então eu te pergunto, você consegue continuar mesmo quando nada parece estar acontecendo? Você consegue acreditar quando não há provas externas? Você consegue se manter firme quando sua mente antiga grita para você voltar? A maioria não consegue. E por isso, a maioria permanece no mesmo lugar a vida inteira. Napoleon Hill dizia que a mente humana é como um jardim. Se você não plantar conscientemente, ervas daninhas vão ocupar o espaço. E essas ervas daninhas são os pensamentos automáticos, repetitivos, negativos, herdados. Mas existe um poder escondido na consciência. Você pode observar seus pensamentos e escolher quais permanecem. E no instante em que você observa um pensamento sem aceitar ele automaticamente, você começa a se libertar. Esse é o início da reprogramação mental. Não é mágica, é vigilância. Não é sorte, é disciplina. E não é rápido, é constante. Agora você precisa entender algo profundo. A sua mente antiga não quer te destruir. Ela quer te proteger do desconhecido. Mas aquilo que te protege hoje pode ser exatamente o que te limita amanhã. E é por isso que o crescimento sempre parece desconfortável. Porque crescer exige abandonar versões antigas de si mesmo e abandonar quem você foi. Sempre parece uma pequena morte interna, mas junto com essa morte vem algo maior, o nascimento de uma nova identidade. Uma identidade que não reage ao medo, mas responde ao propósito. Uma identidade que não espera motivação, mas cria ação. Uma identidade que não negocia com dúvidas, mas decide com clareza. Hill afirmava que a repetição emocional de um pensamento cria destino. Isso significa que não basta pensar diferente uma vez. Você precisa pensar diferente até que isso se torne automático. Até que sua mente antiga não consiga mais te controlar. E isso exige repetição consciente. Repetir ideias de poder, repetir ideias de fé, repetir ideias de possibilidade. E cada repetição enfraquece uma crença antiga. Cada novo pensamento consciente é uma ruptura com o passado. Agora pare e reflita. Quantos dos seus pensamentos hoje estão te aproximando do futuro que você diz querer? E quantos estão apenas repetindo o que te trouxe até aqui? Porque você não pode avançar usando a mesma mentalidade que criou o seu ponto de partida. E aqui está o ponto mais importante deste capítulo. A transformação não acontece quando você aprende algo novo. A transformação acontece quando você começa a pensar como alguém novo. E isso muda tudo. Porque agora você não está mais tentando mudar sua vida. Você está mudando o sistema que cria sua vida. E esse é o verdadeiro despertar da reprogramação mental. Agora repita internamente, com intenção real.
Eu assumo o controle dos meus pensamentos e crio uma nova realidade a partir deles. Mas lembre-se, controle não é repressão. Controle é direção. E agora que você começou a dirigir sua mente, o próximo capítulo vai te levar para o momento onde ação e destino se encontram. Existe um momento na jornada humana em que pensar já não é suficiente. Um momento em que refletir, analisar e entender deixa de ser progresso e começa a se tornar uma forma sofisticada de procrastinação. Napoleon Hill observava isso com clareza. Muitas pessoas passam a vida inteira estudando o caminho para o sucesso, mas nunca atravessam a estrada. E isso acontece por um motivo simples e cruel ao mesmo tempo. Elas confundem consciência com realização. Depois do despertar e da reprogramação mental, o indivíduo começa a sentir algo novo dentro de si, uma energia de possibilidade. Ele começa a ver oportunidades onde antes via limitações. Começa a perceber que a vida pode ser diferente. Mas há um perigo escondido aqui, porque essa fase pode criar uma ilusão perigosa, a ilusão de que entender já é o mesmo que fazer, e não é. Você pode compreender profundamente todas as leis do sucesso e ainda assim permanecer no mesmo lugar se não houver ação. Hill dizia que a ideia, por mais poderosa que seja, só ganha vida quando é colocada em movimento. E aqui começa a separação entre dois tipos de pessoas. Aquelas que acumulam conhecimento e aquelas que transformam conhecimento em experiência. Você já percebeu quantas vezes teve uma boa ideia, sentiu entusiasmo, imaginou possibilidades e mesmo assim não fez nada com isso? E depois de um tempo, aquela ideia morreu silenciosamente dentro de você. Não porque era fraca, mas porque não foi alimentada pela ação. A verdade é dura, mas necessária. A vida não recompensa intenção. A vida responde ao movimento, e movimento exige desconforto, porque agir significa sair do território mental seguro e entrar no mundo imprevisível da realidade. É fácil planejar dentro da mente. É confortável imaginar possibilidades sem risco. Mas quando você age, você se expõe. E é exatamente essa exposição que a maioria evita. Hill chamava isso de o medo disfarçado de preparação. Pessoas que dizem estar se preparando, mas na verdade estão apenas adiando o momento de encarar a realidade. E então surge a pergunta inevitável: até quando você vai confundir espera com estratégia? Porque existe uma diferença brutal entre estar se preparando para agir e estar usando a preparação como desculpa para não agir. E o tempo, silencioso e indiferente, não espera ninguém. Ele apenas passa. E cada dia que você não age, não é um dia neutro. É um dia que reforça o padrão da inércia. Mas quando você age, mesmo de forma imperfeita, algo poderoso acontece. Você interrompe o ciclo mental da dúvida. A ação quebra o excesso de pensamento. A ação força a clareza. A ação revela o que o pensamento sozinho nunca conseguiria mostrar. E isso muda tudo, porque você descobre que muitas das suas inseguranças não eram reais, eram apenas ausência de experiência. Hill dizia que o homem só entende o caminho depois que começa a caminhar. E isso é profundo. Porque nenhuma quantidade de leitura substitui a experiência. Nenhuma reflexão substitui o movimento. E nenhuma intenção substitui a tentativa. Agora pense, quantas versões de você ainda estão presas dentro de ideias que nunca saíram do papel? Quantos eu vou fazer nunca viraram eu fiz? E quantas oportunidades já passaram porque você esperou estar pronto demais? A verdade é que ninguém nunca está totalmente pronto. A preparação completa é uma ilusão confortável. O que existe de verdade é o início imperfeito. E todo grande resultado na história começou assim, imperfeito, incerto e ainda assim iniciado.
O que diferencia os que vencem dos que permanecem é simples. Um deles começou mesmo sem garantia. O outro esperou garantia que nunca chegou. E o mundo pertence a quem se move. Não ao mais inteligente, não ao mais preparado, mas ao mais consistente na ação. Porque a ação repetida constrói confiança, e a confiança constrói domínio. E o domínio constrói resultados. Agora, observe com atenção. Você não precisa de mais informação para mudar sua vida. Você precisa transformar informação em movimento, e isso significa parar de buscar o momento perfeito, porque o momento perfeito nunca chega. Ele é substituído pelo momento iniciado, e é nesse ponto que a vida começa a responder de forma diferente. Não porque o mundo mudou, mas porque você saiu da inércia, e uma vez que isso acontece, não há retorno real. Porque quem experimenta o poder da ação deixa de aceitar a prisão da estagnação. E agora, depois desse choque entre pensamento e movimento, a jornada entra em um nível ainda mais profundo, onde o maior inimigo não está fora, mas dentro das próprias decisões. Quando o homem finalmente começa a agir, ele acredita que o maior desafio ficou para trás. Ele imagina que o problema era falta de conhecimento, ou falta de oportunidade, ou falta de motivação. Mas então, algo estranho acontece. Mesmo depois de entender mais, pensar melhor e até começar a agir, existe uma força invisível que começa a puxá-lo de volta. Essa força não tem rosto, não faz barulho, não aparece como um inimigo externo. Ela se disfarça de pensamentos comuns. Talvez não seja tão importante assim. E se der errado? Melhor esperar mais um pouco. Eu ainda não estou pronto. Napoleon Hill estudou esse fenômeno profundamente, ainda que com outras palavras, ao observar o comportamento humano diante do sucesso. Ele percebeu que quando uma pessoa se aproxima de uma nova versão de si mesma, o antigo padrão interno tenta recuperar o controle. E isso não acontece de forma lógica, acontece de forma emocional. É como se existisse dentro do ser humano uma identidade antiga lutando para não morrer. Porque toda mudança real exige uma morte simbólica, a morte da antiga forma de pensar. E o cérebro humano, por instinto, resiste ao que é desconhecido. Não porque o desconhecido seja perigoso, mas porque ele não é familiar. E o ser humano tende a confundir familiaridade com segurança. Mesmo que o familiar seja limitado, mesmo que o familiar seja frustrante, mesmo que o familiar seja doloroso. E assim nasce o fenômeno mais destrutivo da vida de qualquer pessoa. A autossabotagem. Ela não chega como destruição imediata. Ela chega como pequenas decisões aparentemente inocentes. Uma pausa aqui, um adiamento ali, uma distração conveniente, uma desculpa bem elaborada. E aos poucos, sem perceber, o indivíduo retorna exatamente ao ponto de onde tentou sair. Hill diria que isso é o triunfo do hábito inconsciente sobre a intenção consciente. E aqui está uma verdade que poucos suportam encarar. Você não é sabotado pelo mundo. Você é sabotado por versões antigas de si mesmo. Existe dentro de cada pessoa uma espécie de memória emocional do que ela sempre foi. E essa memória tenta manter tudo igual, porque mudança exige esforço. E o antigo sistema interno sempre escolhe o caminho de menor resistência. Por isso, tantas pessoas começam bem e terminam no mesmo lugar, não por falta de capacidade, mas por repetição de padrões invisíveis. E o mais perigoso da autossabotagem é que ela raramente parece autossabotagem. Ela parece lógica, ela parece prudente, ela parece até inteligente. Mas o resultado é sempre o mesmo: estagnação disfarçada de prudência. E então surge a pergunta que separa consciência de ilusão. Quantas vezes você já desistiu de algo importante chamando isso de decisão racional? Hill afirmava que o medo é um mestre disfarçado que ensina a desistir
antes da tentativa. E isso cria uma geração inteira de pessoas que não falham por tentar demais, mas por nunca tentarem o suficiente. Agora, observe o padrão. Quando algo novo começa, existe energia, existe clareza, existe impulso. Mas conforme o tempo passa, a mente antiga começa a negociar. E essas negociações internas são perigosas, porque elas não dizem desista, elas dizem depois. E o depois é o lugar onde todos os sonhos morrem silenciosamente. Você não percebe o momento exato em que abandonou o caminho. Você só percebe quando já está distante demais para reconhecer o ponto de partida. E isso é o que torna a autossabotagem tão eficaz. Ela não destrói você de uma vez. Ela te afasta de você aos poucos. Agora existe um ponto crucial aqui. A autossabotagem não é apenas fraqueza, ela também é proteção mal direcionada. Uma parte da mente tenta evitar dor, rejeição, fracasso. Mas o problema é que ela também impede crescimento, realização e expansão. E assim você fica preso em um paradoxo. Quer avançar, mas teme o custo do avanço. Quer mudar, mas teme perder o que já conhece. Quer crescer, mas teme o desconforto do crescimento. E nesse conflito interno, a maioria escolhe o que é conhecido. Mesmo que o conhecido seja pequeno, Hill ensinava que a mente precisa ser disciplinada como um instrumento, não obedecida como um tirano. Mas para isso, é necessário reconhecer o padrão antes de mudá-lo. E a maioria nunca chega nessa etapa, porque é mais fácil culpar circunstâncias externas do que observar os próprios ciclos internos. Agora pense com sinceridade. Quantas vezes você já começou algo com entusiasmo e depois encontrou uma forma de não continuar? Quantas vezes você sentiu que estava perto de algo importante e no último momento recuou? E quantas dessas vezes você justificou a decisão como algo normal? A verdade é que o normal não constrói nada extraordinário. E enquanto você chama o padrão de conforto, ele continua limitando o seu potencial. A libertação desse ciclo não acontece de forma dramática. Ela acontece no instante em que você começa a perceber o padrão enquanto ele acontece. E isso muda tudo. Porque pela primeira vez, você não está dentro do padrão. Você está observando ele. E aquilo que é observado deixa de ter controle absoluto. Agora, a jornada entra em um ponto ainda mais profundo, onde o verdadeiro conflito não é mais entre ação e medo, mas entre identidade antiga e identidade em construção. Existe um ponto na jornada humana em que tudo deixa de ser sobre conhecimento, motivação ou até mesmo ação, e passa a ser sobre identidade. Porque no fim, você não age apenas de acordo com o que sabe, você age de acordo com quem você acredita que é. Napoleon Hill, ao observar homens que alcançaram grandes realizações, percebeu algo consistente. Eles não apenas mudaram hábitos, eles mudaram a própria imagem interna de si mesmos. E isso é profundo, porque enquanto a identidade permanece a mesma, o comportamento nunca muda de forma duradoura. E é exatamente aqui que começa a guerra mais silenciosa de todas. Não é uma guerra contra o mundo, não é uma guerra contra outras pessoas, não é uma guerra contra circunstâncias externas. É uma guerra entre duas versões de você mesmo. A versão antiga, construída por experiências passadas, medos acumulados, limitações aceitas. E a versão nova, que começa a surgir quando você decide que pode ser maior do que aquilo que sempre foi. E essas duas versões não conseguem coexistir em paz por muito tempo. Porque toda vez que você tenta crescer, a versão antiga reage. Ela tenta te lembrar do que você sempre foi. Ela tenta te puxar de volta para padrões familiares. Ela tenta te convencer de que mudança é perigosa. E ela faz isso usando o único argumento que conhece: o passado. Ela diz:
Você sempre foi assim. Você já tentou antes e não deu certo. Isso não é para pessoas como você. E se você não estiver consciente, começa a acreditar novamente. Hill chamaria isso de hipnose do passado, um estado em que a mente continua repetindo experiências antigas como se fossem previsões do futuro. Mas aqui está uma verdade que rompe esse ciclo. O passado não é uma sentença. O passado é apenas um registro. O problema não é o que aconteceu com você. O problema é o significado que você ainda carrega sobre o que aconteceu. E enquanto esse significado não muda, sua identidade permanece presa. Agora pense com honestidade. Quantas decisões da sua vida atual são realmente suas? E quantas são apenas reações ao seu passado? Quantas vezes você está vivendo hoje como uma resposta ao que já aconteceu e não como uma criação consciente do que pode acontecer? A maioria das pessoas não está construindo o futuro. Está apenas reagindo ao passado repetidamente. E isso cria uma ilusão de movimento, quando na verdade existe apenas repetição. Hill dizia que o homem se torna aquilo que pensa sobre si mesmo de forma consistente. Mas o detalhe mais importante é este: ele não se torna isso de uma vez. Ele se torna isso através da repetição silenciosa de uma identidade. E é por isso que mudar é tão desconfortável. Porque mudar não é apenas fazer algo diferente. É começar a se ver de forma diferente. E isso ameaça diretamente a estrutura interna construída ao longo de anos. Existe um momento crítico nessa transformação. Quando você começa a agir diferente, mas ainda não se sente diferente. Você começa a tentar novos caminhos, mas ainda carrega a sensação antiga de limitação. Você começa a avançar, mas uma parte de você ainda não acredita completamente. E esse é o ponto de maior instabilidade interna, porque a mente antiga começa a entrar em desespero. Ela percebe que está perdendo o controle. Então, intensifica suas estratégias. Ela traz dúvidas mais fortes. Ela resgata memórias de fracasso. Ela amplifica inseguranças. Ela tenta desacelerar qualquer progresso. Mas, ao mesmo tempo, a nova identidade começa a ganhar força. Não por crença cega, mas por experiência. Cada pequena ação nova começa a gerar uma nova evidência interna. E a identidade não muda por opinião. Ela muda por evidência repetida. Hill entendia isso profundamente ao falar sobre hábitos mentais. Porque o hábito não é apenas comportamento, é identidade em repetição. E quando você começa a repetir novas ações, mesmo sem sentir segurança total, você começa a enfraquecer o antigo eu e fortalecer o novo. Mas isso não acontece de forma linear. É um processo de tensão constante. Um dia você avança, no outro você duvida, em um momento você acredita, no outro você questiona. E muitos desistem aqui, porque querem mudança sem instabilidade, querem transformação sem desconforto. Mas isso não existe. Toda mudança real passa por um período onde você não pertence mais completamente ao seu antigo eu, mas ainda não se tornou totalmente o novo. É um território intermediário. E esse território é desconfortável porque você não tem mais a ilusão de segurança do passado, nem ainda a confiança completa do futuro. Mas é exatamente nesse espaço que a identidade é reconstruída. Agora, observe algo importante. Você não perde sua identidade antiga de uma vez. Você a substitui gradualmente, a cada nova decisão consciente, a cada nova ação diferente, a cada vez que você faz o que antes não faria. E aos poucos, o antigo padrão começa a enfraquecer, não porque desaparece imediatamente, mas porque deixa de ser reforçado, e aquilo que não é reforçado enfraquece naturalmente.
Hill dizia que o homem pode se tornar o que quiser, desde que esteja disposto a pagar o preço mental da transformação. E esse preço não é dinheiro, é consistência, é desconforto. É repetição consciente mesmo quando a mente antiga pede para parar. E aqui surge uma pergunta inevitável. Você está disposto a se tornar alguém diferente o suficiente para perder a identidade antiga que te mantém no mesmo lugar? Porque não existe crescimento sem abandono. E não existe novo futuro sem a morte simbólica de quem você foi até agora. Agora você começa a entender algo mais profundo. Você não está tentando mudar sua vida. Você está tentando mudar o eu que criou essa vida. E isso muda completamente a forma de enxergar tudo, porque agora cada decisão deixa de ser pequena. Cada escolha passa a ser uma afirmação de identidade e cada ação se torna um tijolo na construção de quem você está se tornando. E é aqui que a verdadeira transformação começa a se consolidar, quando você para de negociar com o antigo eu e começa a construir com consistência o novo. Quando a nova identidade começa a se formar, o homem acredita que o mais difícil já passou. Ele já enfrentou a dúvida, já percebeu seus padrões, já começou a agir diferente, já sentiu a guerra interna entre o antigo e o novo. Mas existe um estágio mais profundo, mais silencioso e mais exigente na jornada. É o estágio em que a vida começa a cobrar um preço invisível pela transformação. Napoleon Hill observava que toda grande conquista exige uma troca inevitável. Você abandona algo para ganhar outra coisa. Mas o que poucos entendem é que essa troca não acontece apenas no mundo externo. Ela acontece principalmente no mundo interno, porque quando você começa a mudar, não é só o seu comportamento que muda, é também o seu ambiente emocional, social e psicológico. E isso começa a gerar desconforto. Pessoas ao seu redor podem não entender sua mudança. Situações antigas podem parecer não se encaixar mais em você. E até pensamentos que antes pareciam normais começam a soar estranhos. E então surge uma sensação estranha. Você começa a se sentir deslocado. Não completamente pertencente ao seu antigo mundo, mas ainda não totalmente inserido no novo. E esse é um dos pontos mais críticos da transformação humana. Porque é aqui que muitos voltam atrás. Não por falta de capacidade, mas por falta de sustentação emocional nesse intervalo entre duas versões de si mesmos. Hill dizia que a mente humana busca pertencimento e estabilidade acima de tudo. E quando você começa a mudar, você rompe temporariamente esse senso de pertencimento. Você já não se encaixa totalmente no padrão antigo, mas ainda não criou um novo padrão sólido o suficiente para se sentir confortável nele. E isso cria um vazio, um espaço interno onde tudo parece incerto. E o ser humano, por instinto, tende a preencher esse vazio com o que é familiar, mesmo que o familiar seja limitante. Agora observe com atenção. Esse é o ponto onde a transformação se torna real ou se desfaz, porque não é a motivação que sustenta a mudança. É a capacidade de permanecer no desconforto sem retornar ao antigo padrão. E isso exige maturidade mental. Exige paciência com o processo. Exige resistência ao impulso de voltar ao que era mais simples. Hill acreditava que o sucesso não era resultado de explosões de esforço, mas de persistência contínua em meio à incerteza. E essa persistência não é emocionalmente confortável. Ela é silenciosa, muitas vezes solitária e profundamente interna. Porque enquanto o mundo não vê o seu processo, você está lidando com dúvidas que ninguém mais enxerga. E aqui surge uma das verdades mais duras da jornada. Nem todo mundo vai entender a sua transformação. Alguns vão questionar, outros vão minimizar.
Alguns vão até tentar te trazer de volta ao que você era, não por maldade necessariamente, mas porque a sua mudança também desafia a estabilidade deles. E isso cria uma pressão invisível. A pressão de voltar a ser quem você era, para não gerar desconforto nos outros. Mas toda vez que você faz isso, você trai o processo de crescimento que começou dentro de você. Hill dizia que o homem precisa desenvolver uma mente independente, uma mente que não é controlada pela opinião coletiva. E isso é raro, porque a maioria das pessoas não vive de acordo com suas próprias convicções, mas de acordo com a aprovação do ambiente. E quando você começa a mudar, você inevitavelmente começa a perder algumas aprovações. E isso dói mais do que deveria, porque o ser humano foi condicionado a buscar aceitação. Mas crescimento verdadeiro exige um nível de desapego dessa necessidade. Agora pense, quantas decisões da sua vida são influenciadas pelo medo de não ser aceito? Quantas vezes você já deixou de avançar porque poderia parecer estranho, diferente ou incompreendido? E quantas vezes você já voltou atrás para recuperar conforto social, mesmo sabendo que estava no caminho certo? A verdade é que o preço da transformação não é apenas interno, ele também é social. Mas o maior desafio ainda não é esse. O maior desafio é continuar mesmo quando ninguém está validando sua mudança, quando não há aplausos, quando não há reconhecimento, quando não há sinais externos de progresso. Só existe você e sua própria decisão de continuar. E é nesse silêncio que muitos desistem. Porque o ser humano é sensível ao vazio de validação. Mas é exatamente nesse silêncio que a nova identidade começa a se consolidar de verdade. Eu dizia que o hábito só se forma quando a ação é repetida até não depender mais de esforço consciente. E isso leva tempo. Não dias, não semanas, mas ciclos de repetição mental e comportamental. E durante esse tempo, você precisa continuar agindo como a versão que ainda está em construção, mesmo sem sentir completamente essa versão, mesmo sem provas externas suficientes, mesmo sem certeza emocional total. E isso exige um tipo de coragem que não é visível, uma coragem silenciosa, a coragem de continuar sozinho no processo. A coragem de não voltar ao antigo apenas porque o novo ainda não está sólido. E aqui está uma verdade essencial. A transformação não é um evento. É um período de permanência entre dois estados de identidade. E quem entende isso não desiste no meio. Agora você começa a perceber algo profundo. O problema nunca foi começar. O problema sempre foi sustentar. E sustentar exige mais do que vontade. Exige compromisso interno com o novo eu, mesmo quando o antigo ainda tenta se manifestar. E é exatamente aqui que o homem deixa de ser apenas alguém que deseja mudança e começa a se tornar alguém que vive em transição consciente permanente. Chega um ponto na jornada em que tudo ao redor parece parar de reagir. Não há mais euforia inicial. Não há mais aquela sensação intensa de descoberta. Não há mais novidade. O que existe agora é silêncio. Um silêncio estranho, quase desconfortável. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas interpreta errado o próprio caminho. Elas acreditam que o silêncio significa estagnação, que a ausência de sinais externos significa que nada está acontecendo, que o fato de não haver resultados imediatos significa que estão no caminho errado. Mas Napoleon Hill, ao observar os bastidores da realização humana, percebeu algo que poucos conseguem compreender. Os maiores movimentos da vida acontecem primeiro em silêncio. Antes de qualquer grande resultado externo existir, há um processo invisível de construção interna. E esse processo não faz barulho, ele não chama atenção, ele não gera reconhecimento imediato.
Ele não produz validação social. Ele simplesmente acontece. E é por isso que ele é tão perigoso para quem não entende, porque o ser humano foi condicionado a medir progresso pelo que pode ver. Mas a mente, onde tudo realmente começa, não segue essa lógica visível. A mente trabalha em camadas invisíveis. Ideias são reorganizadas, crenças são testadas, identidade é refinada, padrões antigos são enfraquecidos lentamente, e tudo isso acontece sem aplausos. Agora, pense profundamente. Quantas coisas importantes na sua vida já estavam mudando antes de você perceber? Quantas decisões internas já tinham sido tomadas silenciosamente antes da realidade externa acompanhar? Hill dizia que o destino de um homem não nasce no momento da ação visível, mas no momento da decisão invisível que antecede a ação. E esse é o ponto que separa a percepção de realidade. Porque enquanto o mundo só vê o que você faz, o seu futuro é definido pelo que você sustenta dentro de si quando ninguém está olhando. E é nesse período silencioso que acontece a verdadeira prova de consistência. Não há emoção alta, não há motivação constante, não há energia inspiradora todos os dias. O que existe é repetição. Repetição de pensamentos, repetição de escolhas, repetição de pequenas ações que parecem insignificantes, mas é exatamente isso que constrói identidade. Hill compreendia isso ao observar que toda grande conquista é resultado de hábitos invisíveis acumulados ao longo do tempo. E hábitos não se formam em momentos extraordinários. Eles se formam na rotina comum, no dia sem emoção, no dia sem inspiração, no dia em que nada parece especial. E é exatamente nesses dias que a transformação real é decidida. Porque quando não há motivação externa, você depende apenas da sua estrutura interna. E essa estrutura começa a mostrar sua verdadeira força. Agora existe algo importante aqui. O silêncio não é a ausência de progresso. O silêncio é o espaço onde o progresso se consolida. É como uma semente dentro da terra. Por fora, nada parece acontecer, mas por dentro há um processo contínuo de transformação. E se a semente desistisse no escuro, nunca veria a luz. O mesmo acontece com o ser humano. Existe um período em que você precisa continuar mesmo sem ver resultados, mesmo sem feedback, mesmo sem confirmação, mesmo sem certeza externa. Isso exige um tipo de confiança que não depende de evidência visível. É uma confiança construída na repetição interna da escolha. Agora observe. A maioria das pessoas desiste exatamente nesse ponto. Não porque não conseguem continuar, mas porque interpretam mal o silêncio. Elas acreditam que o silêncio significa fracasso. Mas, na verdade, o silêncio é o espaço onde o novo eu está sendo moldado. Hill dizia que o pensamento repetido em silêncio cria a base de todo o destino. Isso muda completamente a forma de entender a vida, porque agora você percebe que o que está acontecendo fora é apenas reflexo atrasado do que está sendo construído dentro. E esse atraso é inevitável. O mundo externo sempre demora a acompanhar a mente interna. Agora pense, se você desistir no silêncio, você nunca verá o resultado do que já começou a ser construído. Mas se você permanecer, o invisível começa a se tornar visível, e isso muda tudo. Porque chega um momento em que pequenas evidências começam a surgir, não como explosão, mas como sinais sutis. Uma mudança de comportamento aqui, uma nova oportunidade ali, uma reação diferente em você mesmo. E esses sinais são importantes, não porque são o destino final, mas porque mostram que o processo está vivo. E agora você começa a entender algo essencial. O sucesso não é um evento repentino. É uma confirmação gradual do que foi sustentado em silêncio. E nesse ponto, algo profundo acontece dentro de você.
Você para de depender do mundo para validar sua transformação, porque você começa a enxergar evidências internas antes das externas, e isso cria estabilidade. Agora você não é mais alguém que reage ao ambiente, você é alguém que constrói enquanto aguarda o mundo alcançar. E isso é poder silencioso, um poder que não precisa ser anunciado, um poder que não precisa ser explicado, um poder que simplesmente se manifesta através da consistência. E agora, a jornada se aproxima de um ponto ainda mais profundo, onde tudo o que foi construído internamente começa a enfrentar o teste final da realidade externa. Existe um momento na jornada de qualquer ser humano em que o invisível finalmente começa a tocar o visível. Não de forma explosiva, não como um milagre repentino, mas como um ajuste gradual entre aquilo que você sustentou dentro de si e aquilo que o mundo começa a refletir de volta. Napoleon Hill entendia esse ponto como uma espécie de prova silenciosa da mente. Porque até aqui, tudo aconteceu internamente. Pensamentos, crenças, identidade, disciplina, silêncio, resistência. Mas agora algo muda. A realidade começa a responder. E quando isso acontece, o homem percebe uma verdade que antes era apenas teórica. O mundo não é estático. O mundo responde. Mas ele responde com atraso. E esse atraso é o que confunde a maioria das pessoas. Porque elas acreditam que nada está acontecendo simplesmente porque ainda não viram resultados imediatos. Mas a realidade não é imediata. Ela é acumulativa. Ela absorve tudo o que você pensa, sente, repete e sustenta. E depois devolve em forma de experiência. E aqui está o ponto mais importante deste capítulo. O mundo não está testando se você quer mudar. Ele está testando se você continua sendo quem disse que seria. E esse teste não vem como uma prova formal. Ele vem como situações comuns. Pequenas oportunidades, pequenos desafios, pequenas distrações, pequenas tentações de voltar ao antigo padrão. E é nesses pequenos momentos que a verdade aparece. Hill dizia que o caráter de um homem é revelado não em grandes decisões, mas em pequenas escolhas repetidas. E isso muda completamente a forma de entender progresso. Porque agora você percebe que não existe um grande momento final. Existe uma sequência de pequenos testes. E cada um deles parece simples, mas todos juntos definem o resultado final. Agora pense profundamente. Quantas vezes você já mudou internamente, mas voltou ao antigo padrão quando a vida te colocou à prova? Quantas vezes você acreditou que tinha evoluído, até uma situação familiar te puxar de volta? E quantas vezes você confundiu intenção com estabilidade real? A verdade é dura, mas libertadora. Não é o que você pensa sobre si mesmo em momentos de inspiração que define quem você é. É o que você mantém em momentos de pressão. E é por isso que a vida começa a testar tudo o que foi construído internamente. Não para te destruir, mas para revelar o que é sólido e o que ainda é frágil. E nesse processo, algo interessante acontece. O antigo eu não desaparece completamente. Ele ainda aparece, mas agora ele aparece de forma diferente. Ele não grita mais tão alto. Ele não domina mais como antes. Ele não controla mais todas as decisões. Mas ele ainda tenta negociar. Só hoje. Só dessa vez. Você já mudou o suficiente. Não precisa ir tão longe. E essas negociações são perigosas, porque elas não parecem regressão. Elas parecem flexibilidade. Mas cada pequena concessão enfraquece a nova estrutura interna. Hill ensinava que o sucesso não é perdido de uma vez, mas diluído gradualmente por pequenas exceções. E isso é crucial, porque a maioria das quedas não acontece por grandes erros. Elas acontecem por pequenas permissões repetidas.
Agora, observe o padrão. Quando você sustenta a disciplina interna, o mundo começa a responder com novas possibilidades. Mas quando você relaxa internamente, o mundo responde com antigos padrões. E isso cria um espelho constante entre seu estado interno e sua realidade externa. E aqui surge uma percepção poderosa. Você não está reagindo à vida. A vida está refletindo você. Mas esse reflexo não é instantâneo, ele tem atraso. E esse atraso é o que faz muitas pessoas acreditarem que suas ações não funcionam, porque elas mudam por dentro, mas desistem antes do reflexo aparecer por fora. Hill chamava isso de falta de persistência suficiente para atravessar o intervalo entre causa e efeito. E esse intervalo é onde a maioria se perde. Agora existe algo ainda mais profundo acontecendo neste estágio. Você começa a ser colocado diante de versões antigas de você mesmo, situações que você já viveu, padrões que você já repetiu, decisões que você já falhou antes. Mas agora existe uma diferença crucial. Você já não é mais exatamente a mesma pessoa, e isso cria um conflito interessante, porque a vida traz o teste, mas você não responde mais automaticamente como antes. Existe pausa, existe consciência, existe escolha, e essa pausa muda tudo, porque antes você reagia, agora você decide, e é nessa transição que o destino começa a se reorganizar. Hill dizia que o homem verdadeiramente disciplinado não é aquele que nunca falha, mas aquele que aprende a interromper o padrão antes da repetição. E isso exige atenção constante. Agora pense, quantas vezes você já esteve no mesmo tipo de situação, mas respondeu exatamente da mesma forma? E quantas vezes você percebeu isso depois, quando já era tarde? Agora, nesse estágio da jornada, isso começa a mudar. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você ficou mais consciente. E essa consciência é o início da liberdade real. Porque você não pode mudar o que não percebe, mas no momento em que percebe, você já não é mais totalmente controlado por aquilo. E agora começa a surgir algo novo. Pequenas vitórias internas, decisões diferentes, reações diferentes, escolhas mais conscientes. E embora ainda pareçam pequenas, elas são fundamentais, porque são elas que provam que a nova identidade não é mais teoria, é prática. E quando isso se repete o suficiente, o mundo começa a mudar de forma perceptível, não porque ele mudou sozinho, mas porque você mudou o padrão que ele reflete. E agora você entra no último estágio da transformação, o momento em que o interno e o externo finalmente começam a se alinhar. Mas antes disso acontecer, ainda existe um último teste. Em algum ponto da jornada, o homem percebe que não está mais apenas tentando mudar a própria vida. Ele percebe algo muito mais profundo. Ele está se tornando a própria causa da sua realidade. Napoleon Hill, ao estudar a trajetória dos grandes realizadores, chegou a uma conclusão silenciosa, mas poderosa. O destino não é um lugar ao qual se chega, mas um estado de consciência que se encarna. E quando essa consciência amadurece, não existe mais separação clara entre eu e resultado. Porque o resultado deixa de ser algo externo e passa a ser uma extensão do interno. Agora, depois de todos os estágios anteriores, o despertar, a reprogramação mental, a ação, a autossabotagem, a reconstrução da identidade, o silêncio, os testes da realidade, algo novo começa a acontecer. A vida deixa de parecer fragmentada e começa a parecer coerente. As coisas que antes pareciam desconectadas começam a se alinhar de forma quase imperceptível, mas constante. Decisões antigas começam a mostrar seus efeitos. Escolhas recentes começam a abrir caminhos. E a nova forma de pensar começa a reorganizar a experiência externa. Mas o mais importante não é o que muda fora,
é o que muda dentro de você ao perceber isso, porque agora você já não vive mais no caos mental de tentativa e dúvida constantes. Você começa a reconhecer padrões e, mais do que isso, começa a reconhecer a si mesmo dentro desses padrões. Hill dizia que o verdadeiro domínio começa quando o homem entende que sua mente é a origem de tudo o que ele experimenta repetidamente. Isso muda completamente a relação com a vida, porque você para de se ver como vítima de eventos aleatórios e começa a se ver como autor de processos contínuos. Mas aqui está algo essencial. Essa consciência não elimina desafios. Ela muda a forma como você os interpreta. Antes, um obstáculo era visto como bloqueio. Agora, é visto como ajuste. Antes, uma dificuldade era interpretada como falha. Agora, é percebida como feedback. Antes, um atraso era motivo de desânimo. Agora é apenas parte do ritmo do processo, e essa mudança de percepção é o que separa os que vivem reativos dos que vivem conscientes. Agora, uma transformação mais profunda começa a se consolidar. Você já não precisa mais se convencer constantemente, porque a repetição interna começa a gerar estabilidade. A nova identidade não é mais frágil como no início. Ela começa a ganhar consistência própria, e isso muda tudo. Porque agora você não está mais lutando todos os dias para não voltar ao antigo eu. Você simplesmente já não opera mais a partir dele. Ele ainda existe como memória, mas já não comanda suas decisões. E isso é liberdade real. Hill acreditava que a liberdade não era a ausência de limitações externas, mas domínio interno sobre os próprios impulsos. E agora isso começa a se tornar visível na prática. Você percebe que não precisa mais reagir a tudo, não precisa mais provar nada para ninguém. Não precisa mais se justificar internamente o tempo todo. Existe uma calma diferente, não uma calma de ausência de movimento, mas uma calma de direção clara. E essa clareza muda o modo como você vive. As escolhas ficam mais simples, os excessos diminuem, a dispersão perde força, porque agora existe uma estrutura interna guiando o comportamento. Mas talvez o ponto mais importante de todos ainda não seja esse. O ponto mais profundo é este. Você começa a perceber que não precisa mais correr atrás de uma versão ideal de si mesmo, porque essa versão já começou a se manifestar através das suas ações consistentes. E isso cria um paradoxo poderoso. Você ainda está em construção, mas já não se sente perdido. Você ainda está evoluindo, mas já não se sente fragmentado. Você ainda está crescendo, mas já não sente que está começando do zero. E isso é maturidade mental. Agora, olhando para trás, tudo faz sentido. O despertar, a dúvida, a reprogramação, a ação, a resistência interna, o silêncio, os testes da vida, a reconstrução da identidade, nada foi em vão. Cada etapa foi necessária para dissolver o antigo padrão e sustentar o novo. E agora você entende algo fundamental. A vida nunca foi contra você. Ela sempre foi um processo de alinhamento, e o que parecia caos era apenas reorganização. O que parecia atraso era apenas maturação. O que parecia luta era apenas transição. E agora, quando o ciclo se completa, você percebe que não se tornou outra pessoa. Você apenas deixou de ser limitado pela versão antiga de si mesmo. E isso não é um final, é um ponto de continuidade. Porque uma mente que desperta não volta a dormir da mesma forma. E uma consciência que se expande não volta a caber nos mesmos limites. E assim, silenciosamente, você entende a verdade final desta jornada. Você não está tentando criar a sua vida. Você está se tornando alguém que naturalmente cria a própria vida. E quando isso acontece, o resto deixa de ser esforço e começa a ser consequência. E assim chegamos ao fim dessa jornada.
Mas talvez isso não seja um fim de verdade. Talvez seja só o momento em que você finalmente para de ouvir palavras e começa a ouvir a si mesmo. Porque no final não é sobre Napoleon Hill, não é sobre motivação, não é sobre frases bonitas. É sobre o instante em que você decide não voltar a ser quem você era antes de entender tudo isso. Se alguma coisa aqui tocou o seu interior, não ignore isso, porque às vezes a vida não fala alto. Ela sussurra uma única vez. E quem escuta, muda o rumo da própria história. Se você chegou até aqui, então você não chegou por acaso. Você chegou porque ainda existe algo dentro de você que se recusa a desistir. Então faz isso agora. Se inscreva no canal, deixe o like nesse vídeo e comenta aqui embaixo o que você vai mudar a partir de hoje. Mas não comenta só por comentar. Comenta como alguém que tomou uma decisão real, porque talvez esse seja o primeiro passo de uma nova vida. E lembra sempre, o mundo não muda quando você entende mais. O mundo muda quando você finalmente decide agir. E se esse vídeo te fez enxergar algo diferente dentro de você, então ele já cumpriu o propósito dele. A partir daqui, a escolha é sua.